Bem, amigos e amigas da Academia do Ar 360, muito bem-vindos, muito bem-vindas a todas e todos. Hoje nós vamos ter aqui uma live especial da Academia do Ar 360. Estamos trazendo diversas soluções de alta tecnologia, justamente visando a melhoria da qualidade do ar de interiores. E, para isso, nós contamos com a presença do meu amigo e colega, engenheiro Manuel Gameiro, diretor de vendas da EcoQuest, que vai trazer estas novas soluções para nós aqui no mercado nacional. Primeiramente, eu gostaria de incentivar você que ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, não nos segue no Instagram, incentivo que você faça isso. Marque aí, olha, 3 amigos, né? Entre no nosso perfil, se inscreva, marque 3 amigos, curte, por favor, a nossa página aí, que você vai estar concorrendo também ao final dessa nossa live ao sorteio de cursos da Academia do Ar 360. Espero que você goste bastante, né? No final também da nossa live, se você puder compartilhar com seus amigos, manda aí, espalha essas informações importantes. Nós acreditamos na difusão do conhecimento, né, trazendo esse tipo de informação. É muito importante para quem trabalha na área de climatização, de ar-condicionado de maneira geral, e isso daí, o objetivo é justamente sensibilizar os nossos tomadores de serviços e produtos. Bom, isto dito, eu gostaria de passar a palavra para o meu amigo Manuel Gameiro. Manuel, seja muito bem-vindo esta noite à Academia do Ar 360. É uma honra receber um profissional com seu gabarito, da sua magnitude. É realmente uma satisfação. Por favor, a palavra é toda sua. Boa noite, Parra. Boa noite, público que está nos acompanhando. Vou tentar transmitir, num prazo curto de tempo, um pouco de informação do que a gente está presenciando na atual situação e apresentar algumas ideias e soluções que são bastante inovadoras, que auxiliarão a gente nesse momento crítico da pandemia e, com certeza, serão parte integrante dos projetos, das soluções, nos projetos futuros aí não muito distantes. Se você me permitir, Parra, eu vou compartilhar uma apresentação, porque eu me sinto mais tranquilo mostrando a apresentação e fazendo uma sequência lógica aqui. Com certeza. Boa apresentação aí. Bom, eu fico feliz em ser chamado de professor. Faz um tempo que eu não dou aula, mas... Bom, vou falar um pouquinho sobre a EcoQuest, que é uma empresa que eu estou há 2 anos e pouquinho, né? O Henrique Cury, que é o dono da empresa, me convidou, quando eu saí da Samsung, para um desafio. A EcoQuest já tem 15 anos e, num primeiro momento, não estava muito claro para mim o que eu ia fazer na EcoQuest, né? Mas eu sou um cara espiritualizado e acreditava que tinha algum propósito. O primeiro ano foi um ano de aprendizado, introdução de coisas, e no segundo ano, que foi o ano do início da pandemia, a gente passou, eu brinco, de uma situação de um comando de um navio para um comando de um jato de última geração. A gente passou a ter uma atuação muito, muito bacana face às situações que o mercado se apresentava. A EcoQuest, aí tem um erro, a EcoQuest tem 15 anos no mercado, é uma empresa que trabalha no foco em parte microbiológica e qualidade interna do ar. A EcoQuest é uma empresa que busca, nesses 15 anos, sempre o que há de mais moderno e inovador no mundo para esse segmento, e a gente busca soluções que podem aparecer, e algumas apareceram nesse processo da pandemia. Para ser correto, muita coisa apareceu nova no processo da pandemia, mas a gente tem estudado e filtrado um pouco as novidades, porque tem algumas novidades que são realmente espetaculares, mas a gente ainda não se sentiu totalmente tranquilo para implementá-las no mercado, mas continuamos analisando e implementando. Então,
É provável que depois dessa apresentação, 2 meses, 3 meses ou 4 meses dela, a gente tenha já muitas outras novidades, mas eu vou trazer o que a gente está, de fato, utilizando e comercializando no mercado para ajudar nesse processo. Para começar esse assunto, eu vou falar um pouquinho do que o setor tem falado, né? Eu sou um cara que milito nesse setor há algum tempo, são quase já 40 anos no setor, trabalhei muitos anos em multinacionais, e a gente, nesse processo da pandemia, acompanhou muita publicação e muita informação que foi compartilhada. E um resumo desse apanhado são esses 7 itens, né? O 6º item, que é o assunto de PMOC, eu acho que querer falar de PMOC na Academia 360 seria um absurdo da minha parte. Então, o PMOC, que é uma solução implementada há alguns anos, né? Um trabalho muito bem feito pela Brava, pelas pessoas da Brava e capitaneado bastante pelo Arnaldo, se mostrou mais importante do que nunca, né? E eu creio que as empresas vão ter mais atenção ainda, né, se já não tinham no passado e presente. E aí eu vou falar um pouquinho do item 3 e o item 5, mas eu vou falar rapidamente do restante. Então, o item 1, primeiro, que é uma discussão que foi sobre o aumento da taxa de ar externo, né? E todos os 7 itens que eu vou falar são itens que são recomendações, mas que necessitam da análise de um especialista do setor para aumentar, para implementar, né? Aumento de taxa de ar externo. A gente viu nessa pandemia o pessoal entendendo que era importante o aumento da taxa de ar externa, porque ela ajudaria na diluição da carga viral que a gente poderia encontrar dentro do ambiente. E a gente viu algumas pessoas colocando ventilador na porta de entrada de alguns escritórios, abrindo janela, entendendo isso como sendo uma solução. A gente que é do setor e conhece, isso é um absurdo completo, né? Então, não é aumento do ar externo, não é abrir porta, ligar ventilador. É analisar a possibilidade do sistema de ar-condicionado que existe, se ele comporta, se ele permite que a gente faça um aumento de ar externo. Em alguns momentos, por exemplo, como o dia de hoje, que nós estamos aqui em São Paulo com uma temperatura muito baixa, talvez fosse possível em alguns empreendimentos um aumento do ar externo sem comprometer o conforto térmico interno, né? Mas isso não vale para o ano inteiro e não vale para qualquer momento. Então, o aumento do ar externo tem o propósito de diluição da carga viral que possa ter no espaço. A segunda recomendação foi um uso de filtros de melhor qualidade, porque acho que a gente já escutou bastante, já entende que esse vírus se movimenta por uma partícula pequena que está em suspensão no ar. Essa partícula pode chegar à dimensão de 0,1 micron. Uma partícula de 0,1 micron é muito leve, ela movimenta essa carga viral, e essa partícula de 0,1 micron não é retida em nenhum dos filtros que a gente conhece no setor, né? Já uma partícula acima de 3 microns, ela pode ser retida num filtro absoluto, e assim sucessivamente tem dimensões e filtros que podem reter esse particulado. Para a utilização de um filtro mais eficiente ou de maior capacidade de filtragem, não é simplesmente a gente comprar um filtro melhor e querer colocar dentro do equipamento. Ou seja, você tem um equipamento, um splitão normal, que tem um caixilho que foi projetado com um filtro do tipo grosso, um G3, talvez um G4, a gente querer colocar nesse mesmo caixilho, colocar um filtro F8, a chance de insucesso é muito grande, porque esse caixilho não foi projetado para receber um filtro dessa capacidade de filtragem, e a gente vai encontrar problemas de bypass do filtro, porque o ar é muito inteligente. Se ele percebe que o filtro é um elemento de dificuldade de passagem e o caixilho não é corretamente dimensionado, o ar bypassa por ele. E a segunda coisa, um filtro de maior capacidade vai provocar um aumento de perda de pressão
Esse aumento de perda de pressão tem que ser analisado se os motores do sistema são adequados para isso, e também um aumento de perda de pressão vai causar em equipamentos convencionais uma redução de vazão de ar, e isso vai agravar o sistema. Então, segundo item, também é necessário uma análise do especialista. Vou pular para o quarto item, que é a umidade relativa. A gente já sabia de longa data que umidade relativa muito baixa, abaixo de 40%, ou acima de 70%, isso são meios possíveis de aumento da contaminação microbiológica. A gente sabe porque trabalha na parte hospitalar, e durante a pandemia isso foi bastante levantado. Por acaso, hoje eu vi uma apresentação espetacular de cientistas da área de microbiologia na Suíça, que fizeram um vídeo muito interessante mostrando em tempo real como isso ocorre, né? É um vídeo, depois eu posso compartilhar com vocês, que ele é público, depois a gente fala sobre ele. Falamos já do PMOC, e o item número 7, que falamos do PMOC como o primeiro item, como o mais importante nesse momento, né? E o item número 7, que é, no momento da pandemia, se discutiu bastante ligar o sistema de ar-condicionado algumas horas antes da ocupação e desligar algumas horas depois. De novo, com o mesmo propósito. Se eu ligo algumas horas antes, eu diluo a carga viral, e se eu desligo algumas horas antes, eu diluo a carga viral da ocupação. E tudo isso porque a principal fonte de contaminação são as pessoas, nós que somos o gerador da contaminação principal, e quando a gente desocupa o espaço, se a gente fizer uma circulação adicional de ar-condicionado, de ar externo e de equipamento rodando, a gente vai diluir essa carga. Acho que está bem claro e entendido esses principais itens. Eu vou abordar de forma mais detalhada o item 3 e o item 5. Eu começo, para falar do item 3 e do item 5, eu começo falando desse elemento, desse gráfico, desse slide que mostra uma definição de contaminantes. Então, a gente separa os contaminantes, na nossa forma de entender, em três tipos. Primeiro são as partículas, são as poeiras, né? E é o meio físico que movimenta os patógenos ou a microbiologia. O segundo, que são os gases, e aí nós estamos falando da parte de produtos químicos, né? Fez uma reforma no escritório, pintou o escritório e vai ocupar na segunda-feira. Nós estamos com um volume gigantesco de gases voláteis que vão estar impregnando esse ambiente, e as pessoas, ao entrarem segunda-feira, vão estar sendo contaminadas por essa grande carga de voláteis, de compostos voláteis orgânicos que vão estar no ar. A mesma coisa vale para os odores, alimentos, né? A área que você tem uma copa e o cara esquenta um alimento, o cara come na mesa, tudo isso gera gases voláteis, que para algumas pessoas tem um problema de incomodação menor, para outras é muito grande. Mas para todos, esses gases voláteis não são um elemento bom para a gente ficar respirando diariamente. A gente ainda vai chegar no momento que o uso de produtos químicos de limpeza, sem o devido cuidado da diluição ou neutralização deles, a gente vai perceber que eles são um problema muito grave. Então, a gente, quando entra numa loja muito bacana, muito cheirosa, parece que tem um aroma especial, para a gente que cuida da parte microbiológica, esse aroma especial é um problema, porque é um produto químico. Tá certo que numa loja a gente entra, fica por pouco tempo, mas quem trabalha nessa loja fica continuamente lá dentro, está sendo impactado por um produto químico que não é bom e causa problemas. E o último é a parte microbiológica, que são os vírus, bactérias e esporos. As nossas tecnologias são muito eficazes no tratamento desses dois elementos contaminantes, gases e microbiológicos. Eu já remeto para a parte mais específica da contaminação, né? Então, a gente já sabe, depois de quase 15, 16 meses do início da contaminação, muito já foi estudado, muito já foi analisado, a gente já sabe que
principal meio de contaminação é uma pessoa contagiada, tossindo, sem nenhuma máscara de proteção, sem nenhuma máscara de proteção facial, vai jogar uma carga viral, que são as gotículas no ar, que vão se movimentar, e uma outra pessoa que esteja nesse mesmo ambiente ou próximo a ela, sem uma máscara de proteção, vai receber essa carga viral e vai ser contaminada. Este é o meio de contaminação mais crítico e mais perigoso. Por isso que a gente escutou bastante, ao longo da pandemia, a recomendação de uso de máscara facial e o afastamento social, né? Para que a gente tenha essa distância. Tá? O segundo meio de contaminação é essa gotícula caindo numa superfície, a gente põe a mão nessa superfície, leva no rosto e se contamina. A terceira é a contaminação oriunda dos banheiros, que uma pessoa contaminada pode usar um banheiro, dar uma descarga no assento sanitário com a tampa aberta, vai gerar uma carga viral no ar e a outra pessoa entra e se contamina. E aqui nós vamos gastar mais tempo hoje na apresentação, é a contaminação que pode vir por uma carga viral de uma pessoa contaminada através da circulação do ar e contaminar esse outro agente. Então, a gente começa falando primeiro da parte de renovação de ar. Acho que a gente já falou um pouquinho sobre ela, né? A importância da gente... Deixa eu ver como é que eu escondo esse gráfico aqui, para cá. A importância da gente tomar o cuidado com a filtragem, né? Os filtros que estão disponíveis, que é a nossa realidade, e primeira coisa, tudo começa por um bom projeto, né? Então, a filtragem que a gente vai utilizar tem uma norma brasileira, que é a 16401, ela recomenda um grau de filtragem para tipos de ocupação, né? E a gente espera que os prédios que estão sendo projetados atendam à norma e os prédios que foram projetados no passado tenham atendido à norma e, se houver a necessidade de fazer uma mudança de grau de filtragem, o especialista é consultado para analisar a possibilidade de alteração de filtragem. E a associação recomendou, no momento inicial, foi que a gente passasse das filtragens convencionais para uma filtragem do tipo MERV 13 e 14. Eu vou mostrar no próximo slide qual é a relação entre MERV 13 e 14 e a nossa realidade de filtragem, tá? Então, o MERV 13 e 14 é um filtro do tipo F8 ou F9, né? Então, eu diria que, sem talvez medo de errar, eu diria que talvez em 90%, 95% dos projetos de aplicação comercial convencional que a gente tem, a utilização de um filtro F8, F9 no lugar de um filtro grosso é muito pouco improvável que a gente consiga utilizar. Então, simplesmente pegar um projeto que já está instalado, com um filtro, instalar um filtro F8, eu diria que a probabilidade de sucesso e de possibilidade de instalar é muito baixa ou nenhuma. O assunto de umidade relativa de 40% a 60%, eu diria que, em boa parte dos projetos que a gente conhece, que estão instalados, eu diria que é provável que a gente consiga manter a umidade relativa. Talvez em alguns projetos que não tenham um tratamento muito adequado da umidade externa, ou seja, projetos que foram desenhados com sistemas do tipo mini-split ou VRF, sem um sistema de tratamento dedicado de ar externo, talvez a gente, em alguns momentos, tenha umidade relativa um pouquinho acima de 60%. Mas, na sua grande maioria, a gente deve estar dentro dessa faixa. Lembrando que, no passado presente até a data de hoje, eu diria que em quase 100% dos projetos não existe nenhum controle de umidade no sistema.
A umidade é atingida sem um controle, sem um registrador dela. A gente também viu bastante trabalho bem interessante falando sobre a parte de distribuição de ar, né? Os projetos que foram feitos no passado, e muitos deles no momento de implementação, eu digo, todos nós do setor, acabamos fazendo algumas reduções do investimento inicial com o propósito de fazer um projeto mais econômico. Eu imagino que no futuro, não muito distante, essas alterações vão ser demandadas de uma análise muito, muito mais cuidadosa. Nesta pandemia, eu vi alguns projetos, vi uma apresentação que foi feita nesse link que eu coloco no slide, que é uma simulação em Computer Fluid Dynamics, uma computação dinâmica de fluidos, que analisou um projeto feito com 3 difusores de insuflamento e 2 de retorno. Inicialmente eram 3 de retorno. O simples fato de eu tirar uma grelha de retorno fez com que eu tivesse uma piora no risco de contaminação entre as pessoas de quase 30%. Né? Então, o projeto de distribuição de ar era e vai passar a ser muito importante nos projetos daqui para frente. Isso a gente viu também no primeiro caso, que foi o caso na China, que houve a primeira contaminação, que um projeto muito mal desenhado ou sem cuidado nenhum levou a uma contaminação, ou seja, uma pessoa contaminada numa mesa, e esse formato visual que foi apresentado pela CNN é bem interessante, porque mostrou uma pessoa numa mesa contaminada, foi capaz de contaminar todas as pessoas de sua mesa e depois, pela má circulação de ar e distribuição, contaminou as pessoas da mesa de trás e depois contaminou as pessoas da mesa da frente. Né? Então, um mau projeto de distribuição de ar, um mau projeto de circulação de ar foi suficiente para causar um espalhamento de contaminação muito grande num primeiro site que foi bastante estudado e analisado. Dado esse primeiro passo, eu vou falar um pouquinho da parte de lâmpadas ultravioleta, que foi um item muito recomendado ao longo desse processo como um todo. A lâmpada ultravioleta é bastante conhecida do setor, principalmente hospitalar. Já se aplicava essa tecnologia bastante em projetos na área hospitalar, visando principalmente a eliminação deste biofilme da serpentina, que a gente está acostumado de ver, e para o pessoal que utiliza a implementação correta do PMOC, faz limpezas químicas de serpentinas com uma certa periodicidade de projeto para atender e manter o PMOC em dia. O uso da lâmpada ultravioleta tem o propósito de não permitir esta criação de fungos e bactérias nas serpentinas. Eu vou botar uma lâmpada ultravioleta germicida da faixa C, irradiando a serpentina e mantendo a serpentina todo o tempo limpa, né? E evitando a necessidade de um tratamento químico com uma certa frequência. Essa tecnologia também existe para os equipamentos do tipo mini split, raio-wall, piso, teto e cassete. É uma tecnologia similar, não exatamente igual, mas é a utilização de fitas de LED ultravioleta que fazem o mesmo princípio de tratamento. Então, esse é um assunto bastante conhecido, tem tecnologia bastante adequada e tratada e conhecida no setor. Segunda tecnologia, e que a gente entende como sendo a tecnologia mais eficaz para esse tratamento, é a tecnologia ativa, e a gente utiliza o Active Pure de 5ª geração, é a tecnologia que vai fazer de forma ativa a descontaminação do ambiente com as pessoas lá dentro, no momento que está ocorrendo a geração do problema,
que é uma pessoa contaminada produzindo vírus dentro desse ambiente e a gente vai estar fazendo um tratamento contínuo. A gente tem comprovação de inativação de vírus no ar e em superfície e, com o uso da tecnologia, nós estamos aumentando a biossegurança desse espaço. Primeira pergunta que eu imagino que alguém vai fazer é, então isso significa dizer que esse espaço está 100% seguro, ninguém se contamina? Não, isso não é verdade. A gente aumenta a biossegurança desse espaço. A gente pode, com essa tecnologia, eliminar o uso de máscara? Não, não deve, não pode. Lembrando que se uma pessoa contaminada tossir na face da outra a uma distância muito curta, não existe nenhuma tecnologia capaz de eliminar essa contaminação, porque ela vai ser muito rápida, né? A gente elimina o afastamento das pessoas dentro do local de trabalho? Não. O que a gente está fazendo é, num espaço que tem pessoas utilizando máscaras de proteção afastadas, com a distância adequada, nós estamos aumentando a segurança, a biossegurança desse espaço. A gente faz tratamento na área hospitalar e o protocolo de uso numa área hospitalar é muito mais rígido que no escritório, e mesmo num protocolo como esse, por algum descuido dos profissionais ou das pessoas, acabam acontecendo algumas contaminações. Então, o uso da tecnologia, o que ela está fazendo é aumentando de forma muito, muito expressiva a segurança dos ocupantes. Esse aqui é um slide que fala sobre os laudos de comprovação de inativação da tecnologia, tanto no ar quanto na superfície, né? A gente também tem equipamentos com tecnologias aprovadas pelo FDA para uso dentro de uma sala hospitalar, né? Essa é uma tecnologia um pouco mais sofisticada para uso hospitalar, mas que comprova a segurança da mesma dentro do uso de um ambiente de escritório também. A gente também é bastante questionado sobre qual é a nossa visão sobre o pandemia e o pós-pandemia. O que a gente enxerga que vai acontecer para o setor pós a pandemia. Quando a gente fala o setor pós-pandemia, é importante a gente compartilhar ou dividir com vocês que o que a gente chama de futuro não é um futuro distante, ele já está aí, ele já está presente em alguns empreendimentos. Tá? A gente acredita que esse futuro que está presente em alguns empreendimentos vai se tornar uma realidade muito maior no futuro não muito distante. E a gente sai de uma situação atual, que a gente mede temperatura, em pouquíssimos projetos a gente mede umidade, em alguns projetos a gente mede o nível de CO2, porque ele é a barra indicadora da necessidade de renovação de ar, né? E passamos da esquerda para a direita, onde a gente mede temperatura, a gente mede a umidade relativa, a gente mede os níveis de concentração de CO2 com uma faixa mais cuidadosa, com um nível menor. A gente vai medir o nível total de voláteis nesse ambiente, a gente vai medir o nível de particulados PM2,5, PM10, e a gente provavelmente vai medir alguns compostos voláteis orgânicos mais presentes no mundo de escritórios que são causadores de problema. E quando eu falo um futuro não distante, tudo isso já existe hoje em alguns empreendimentos. E a gente acredita que com a pandemia, o mercado, os consumidores começaram a entender o risco que eles estão presentes dentro dos escritórios, dos ambientes. Então, a gente já vê alguns empreendimentos buscando certificações que visam a saúde e bem-estar, e nessas certificações, essas métricas são monitoradas e controladas o tempo inteiro. A gente que vem do setor de engenharia sabe que o que a gente não mede, a gente não controla. Boa. Dito isso, eu encerro aqui a minha apresentação e abro aí para perguntas, um bate-papo aí com o Arnaldo, e vou parar de compartilhar a minha tela, tá, Arnaldo? Legal.
Boa, Manuel. Excelente explanação. O assunto realmente é importantíssimo, né? Essas tecnologias, como que nós, da indústria e também da área de serviços, podemos contribuir para a melhora da qualidade da vida das pessoas, um fator que hoje não é mais somente conforto, mas também segurança. Estamos falando de mortes, né? Estamos falando de pessoas que se contaminam e acabam sucumbindo ao óbito, eventualmente numa contaminação pelo ar. Então, é importantíssimo mesmo. E tem um montão de perguntas aqui que o pessoal está muito interessado. Olha, a primeira delas é o nosso amigo aqui, o Luiz Matos. Ele fez uma pergunta capciosa. Qual será o impacto, olha só, dessas novas tecnologias na demanda de serviços de manutenção preventiva, como, por exemplo, higienização? O que você acha? Eu não vou dar uma resposta evasiva, mas eu vou dar uma resposta bastante direta. As novas tecnologias e as novas certificações que visam a saúde e o bem-estar do ocupante, elas só vão melhorar o setor. Elas não vão prejudicar o setor, elas vão melhorar o setor. Ou seja, a gente vai começar a ser mais respeitado pela parte profissional que a gente entrega, né? Maçã e banana não são iguais. São duas frutas muito bacanas, mas são bem diferentes. Então, as coisas têm que ser tratadas de forma bastante técnica. Então, a pandemia está trazendo para o mercado, e eu acho que a parte mais importante é que o consumidor, as pessoas físicas e as empresas começaram a entender o risco, a dimensão do risco que eles estavam vivendo no dia a dia. Porque até então, eu que sou um cara mais antigo aí, talvez de que muitos que estão na live, eu passei a minha vida dentro de um escritório que a gente tinha uma pessoa que se gripava, nas semanas subsequentes de 100 pessoas, 20, 30 se afastavam para tratar da gripe, né? Alguns conseguiam voltar a trabalhar, mas voltavam tomando remédio e tal, e todo mundo achava que aquilo ali não era nada, tá certo? Alguns casos agravavam, a pessoa tinha um outro problema de imunidade, alguma outra doença, que poderia levar até uma morte, mas era uma pessoa em 1.000, 2.000, não era muito relevante, né? O que a pandemia trouxe para a gente é a dimensão do risco de uma contaminação, de um problema respiratório, né? Da primeira contaminação para a data de hoje, o que a gente já sabe que vem acompanhando direto, é que o risco, ou seja, o vírus tomou uma dimensão de problema muito maior do que no primeiro contaminado no começo do ano de 2020, né? A medicina continua tentando entender o melhor protocolo de tratamento e a gente tem acompanhado, por melhor que seja o protocolo de tratamento, as reações das pessoas não são exatamente iguais. Então, respondendo de forma bastante direta, vai melhorar muito o trabalho para a gente. A parte de higienização, aí tem uma terminologia, o que é higienização, o que é desinfecção, o que é limpeza. Eu não vou ter tempo de falar sobre isso. E eu vou tratar respondendo basicamente que os profissionais que têm conhecimento e que atuam nessa área vão ser muito mais prestigiados e o setor, e a Brava e o setor, tem feito um trabalho muito bacana de disseminação de informação. Para mim, quanto mais conhecimento as pessoas tiverem, melhor vão ser para os profissionais. A ideia de que o conhecimento tem que ser mantido com uma pessoa não é uma ideia saudável. Quanto mais as pessoas souberem, melhor e maior vai ser o setor para trabalhar. É isso mesmo, você falou tudo. Acho que quanto melhor sensibilizarmos o setor cliente, né, os nossos tomadores de serviços e produtos, eles vão ter melhor consciência do que pode ocorrer num ambiente que não recebe a devida atenção,
seja nas fases de projeto, de instalação e, inclusive, de manutenção desses sistemas de ar-condicionado, né? E fazendo só um complemento, e até para a gente dar uma analogia, a gente vê hoje as pessoas, quando vão num médico fazer uma consulta, com acesso que tem na internet, ou pessoa normal, né? Quando vai no médico, o médico hoje, ele não pode dar uma resposta que não seja bacana, porque a gente vai fazer essa consulta ou faz uma análise daquela doença que apareceu. Se o médico der uma resposta que não condiz com tudo que a gente estudou, a gente fala, pô, esse cara não sabe o que está falando. Disseminando o conhecimento do nosso setor, esse comprador do projeto, esse cliente que está comprando, quando fizer uma pergunta para um prestador, que o cara falar uma coisa que não é correta, ele fala, esse cara não sabe o que está falando. Na hora que ele fala outro prestador e o prestador der uma resposta bacana, ele já vai falar, pô, esse cara sabe o que eu estou falando, ele entende, estou disposto a pagar um pouquinho mais para esse cara que vai me atender melhor. Então, a qualificação e o conhecimento vão ajudar a melhora do nível dos nossos prestadores, inclusive da remuneração que faz parte do nosso dia a dia. Muito bem observado. Tem o nosso outro amigo aqui, o Ronald Santos Filho, esse colega nosso. Lembra dele, não? Opa! Tá ele aí, nosso amigo. Bom rapaz. Bom rapaz. Torce para um time pequeno, mas deixa para lá, vai. Bom, olha só, sabendo que o ponto de contaminação no equipamento e a serpentina devido ao volume de umidade na mesma, por que não se incentiva o uso de desumidificadores químicos para derrubar o ponto de orvalho? Olha a perguntinha capciosa dele também. A resposta é longa, mas eu vou tentar. O desumidificador químico ou qualquer outra solução, ela é uma solução que não é a resposta para o que a gente está discutindo aqui. O projeto, ou seja, quando você fez o projeto e a pessoa que projetou vai analisar qual é o conjunto de soluções que ele vai implementar para tratar o ambiente e manter ele dentro de uma área de conforto seguindo as normas. Por exemplo, existem projetos que foram concebidos com insuflamento com baixa umidade, ou seja, eu desumidifico bastante o ar que eu vou jogar para dentro do ambiente e vou trabalhar esse ambiente com insuflamento com ar mais frio e mais desumidificado. Mas esse projeto não é um projeto tão simples, porque se eu não trabalhar conjuntamente com o projeto de infraestrutura do prédio, eu desumidifiquei o ambiente e essa desumidificação causou um desbalanceamento entre a umidade externa do prédio e a umidade interna. E se o prédio não tivesse sido projetado de forma adequada, para paredes não permitam a migração de vapor, nós vamos ter umidade vindo do lado de fora para dentro do prédio. Então, o assunto de umidade de serpentina não passa pelo desumidificador. A umidade da serpentina é uma coisa normal que ocorre, e quando eu desligo o equipamento, a serpentina fica úmida e quente, e essa umidade e calor é um local propício à formação de colônias de fungos e bactérias. Perfeito. O que está falando é utilizar lâmpadas ultravioletas para, nesse momento que eu tenho a possibilidade de criação de fungos e bactérias, eu destruir. O uso de desumidificadores é uma solução bem interessante, muito interessante, principalmente quando eu tenho aplicações de VRF, que eu uso as unidades VRF dentro do ambiente e eu tenho que usar renovação de ar, e geralmente os equipamentos de VRF não são projetados para conseguir uma desumidificação. E aí sim o sistema de desumidificação que trata o ar externo que vai alimentar os VRF é uma solução bem interessante. Boa, muito bem. Temos aqui mais uma pergunta. O Gilberto Carlos Machado, já ouviu falar desse, não? Opa, amigão de longe. Grande Gilbertão.
Ele está perguntando se você vai disponibilizar a apresentação, que ele ficou muito interessado. Para todos, menos para ele. Olha aí, Gilberto, você vê como é que é? O Gilberto, inclusive, ele trabalha com alguns sistemas também de tratamento de ar, né? Ele comenta aqui que ele tem um produto que também faz a filtragem à base de água. É um produto muito interessante, que faz a retirada por lamelas de água, né? E que aí, nesse caso, sim, se pode adicionar aromas com óleos essenciais. Mas é um produto bastante específico para isso. Né? Eu concordo bastante com o Gilberto, eu não vou discutir a tecnologia, mas a utilização de aromas, que para mim continuam sendo gases voláteis, ela é bacana, mas o mundo não distante, a gente vai medir e vai mensurar o nível de composto de gases voláteis dentro do ambiente. Qualquer coisa acima de 400, 500 não é uma solução adequada. E o futuro vai mostrar isso para a gente. E o futuro está aí já. Tá? É isso aí, o futuro está aí. Quem está te mandando um abraço, o José Vescher. Oxa! O cara está aí, está no ramo, pô. Rapaz, tem uma turma da boa aí, hein? Foi só falar. Eu acho que a gente só chamou os amigos para a palestra. Eles só fazem perguntas boas, né? Olha só, mais uma perguntinha aqui. O Gilberto, de novo, o momento do ar-condicionado é uma grande oportunidade de conhecer a seriedade de cuidar e de se preocupar com a qualidade do ar. Né? É um excelente momento que estamos atravessando. 100%. É. Aí eu parabenizo a EcoQuest, parabenizo a Conforlab e vocês que estão nessa batalha há 15, 20 anos. Eu estou numa fase... Estou pegando o navio que estava andando devagarzinho, voando agora, mas o trabalho que foi feito por essas pessoas ao longo desses 14, 15 anos é impressionante. E eu vivi esse trabalho do outro lado, quando eu ainda trabalhava em fabricante, e eu via vocês devagarzinho tentando mostrar para o mercado a importância disso. Então, é uma longa luta mesmo. Uma longa luta. E tem mais coisa pela frente aí que vai sair, se Deus quiser. Tem mais uma perguntinha aqui do Ronald, comentando que a serpentina ficando seca pode-se diminuir a quantidade de contaminação. Essa aqui é a visão. Não tenha dúvida. Se você tiver uma serpentina... Então, é que dizer que a serpentina seca é a solução. A solução é o projeto ser trabalhado para que as serpentinas, eu vou falar assim, as serpentinas que tratam a carga interna tratem mais a parte sensível do ar e a serpentina que trata a carga externa, ou seja, o ar externo, seja uma serpentina que aí sim não tem como desumidifique o ar e jogue um ar desumidificado para o ambiente. E você reduz a necessidade de tratamento da serpentina. Mas aí parte de um projeto funciona bacana, é legal, tá certo o que ele está falando, mas é um projeto um pouquinho mais complexo aí, que a gente provavelmente vai ver no futuro presente. Um comentário do nosso amigo Elias Araújo, que é assim, infelizmente muitas empresas não estão levando a sério o sistema de climatização, mas é essa mudança de paradigma, né, que nós estamos vendo agora acontecer conosco, né? Nós estamos influenciando o mercado e que esperamos que esse cenário vá sendo melhorado, né, Manuel? Eu gosto de fazer um exemplo. A gente fez parte da criação do GBC, do Green Building Council do Brasil. Estão fazendo, acho que 12 anos. Se foi um pouquinho mais, eu peço desculpa se eu errei, que eu não montei, mas já... Quando a gente montou o GBC e começou a falar das certificações LEED, no primeiro momento que eu vi o assunto, eu falei, esse vai ser o salto para o setor do ar-condicionado. E eu trabalhei muito, muito fortemente para envolver todas as pessoas do setor, projetistas, instaladores e todo mundo. E eu vi o processo andando. O que me chamou a atenção de uma forma gigantesca, eu nunca tinha visto na minha vida isso, é que a demanda vinha do mercado e não da indústria.
foi a primeira vez que eu vi na minha vida profissional os consumidores, as empresas, falando: eu quero que o prédio que eu vou ocupar seja certificado LEED. E aí fez com que a indústria, construção, fornecedores, empresas, todo mundo fosse atrás de fazer. Nós montamos comitês na época para analisar os créditos, botar trabalho. Eu nunca vi na minha vida, tinha um comitês com 300 profissionais, professores, doutores, PhDs trabalhando nos comitês, e eu vejo e acredito que isto vai acontecer também nessa nova vertente, ou seja, não vão ser todos, sempre vai ter uma parte do setor que vai continuar fazendo as coisas do jeito que fazia, mas é uma parte importante. Eu visualizo de todos os prédios AAA que a gente vê nas grandes capitais, se esse pessoal não investir em melhoria desses prédios, que hoje estão desocupados pela pandemia, vão ter uma dificuldade grande na reocupação dos prédios e provavelmente vão sofrer pressão sobre redução de valores de locação, que vão fazer com que eles melhorem o seu projeto. Então, isso vai acontecer. Quando eu entrei na EcoQuest há 2 anos, a primeira coisa que eu tentei com alguns amigos do setor de construção, amigos empreendedores, era: a ideia é, cara, faz uma ideia de mercado, vai para o mercado e diz que o teu espaço interno é mais seguro do que lá fora. Mas para você fazer isso, você tem que mostrar para o teu consumidor. Há 2 anos atrás ninguém pensava e as pessoas estão pensando nisso. Isso aí. Vai acontecer. Tem mais uma perguntinha aqui. O Vescher está perguntando o contato meu e do Manuel. Bom, o meu é arnaldo.parra@hotmail.com, viu, Vescher? Você quer passar o teu aí, Manuel? Estava na apresentação, né? Se não depois, Parra, as pessoas estão na live, você vai ter algum acesso? Não. Nós vamos deixar essa live, ela está gravada, né? Tá. E ela vai ficar disponibilizada aí ad eternum, né? No nosso canal. Quer o celular ou quer o e-mail? Acho que está na apresentação, né? Está na apresentação. Você pôs a última folha lá, é só pegar também todos os dados de contato. Tá bom. E assim a gente força o cara a assistir de novo, né? Não, tá bom. Ver a nossa cara mais um pouco. Rapaz. Olha aqui, comentário bom aqui. O Vescher falando: entendo que os projetos deverão priorizar a distribuição de ar como arma importante de combate a contágios. Também, né? É um fator de segurança. Não tenho dúvida. Não há dúvida sobre isso. Meu Deus. Já tem as gracinhas do Ronald. Estava demorando para aparecer, viu? Vou te ignorar, viu, Ronald? Olha lá. O Elias está falando que o material de hoje é muito importante para a consulta. E olha, o Eu Incentivo, por que a gente trouxe o Manuel, a EcoQuest aqui? Justamente, pessoal, para trazer quais são as novidades que o mercado tem para que nós usemos isso no nosso dia a dia, nos nossos projetos, para quem estiver na área de projeto. Eu, que estou na área de serviço, eu ofereço soluções que são inovadoras para diversos clientes meus, indústrias. O Manuel já até me acompanhou em alguns, indústrias farmacêuticas, por exemplo. Isso daí é uma tecnologia que tem que estar presente se você está primando pela qualidade do ar de interiores. Então, é uma coisa bastante... Oi, fala, Manuel. Eu acabei não botando na apresentação, porque o tempo era curto. A gente trata também toda a parte da indústria, não somente a parte interna da microbiologia, como a parte de processo. A gente trata muito o processo produtivo, porque o processo produtivo também se contamina microbiologicamente. A gente trata muito os processos de exaustão de indústria, que você está exaurindo produtos químicos complicados. De restaurantes. Né? Restaurantes, tratamos demais a parte de exaustão de restaurantes, estamos fazendo projeto. Estamos tratando a parte de laboratórios microbiológicos. Então, toda essa parte de complexidade microbiológica, de gases, de voláteis, é especialidade nossa. E alguns das soluções para elas, que não apresentei hoje, porque tem outras soluções, são específicas. Ou seja, nós não temos uma solução bombril aqui. Nossa solução é customizada e analisada para cada processo. Eu não conheço uma solução única que sirva para tudo. Eu conheço soluções boas para algumas aplicações,
soluções ruins para algumas aplicações e outras soluções para outras aplicações. Então, a gente sempre analisa num formato mais cuidadoso o que vai sugerir. Beleza, excelente, Manuel, excelente mesmo. Bom, nós estamos chegando no final da nossa live, nós vamos ter aqui um sorteio. Vamos ver, não sei se é sorteio ou azareio, né? Porque se sortear curso, significa que a pessoa vai estudar mais um pouquinho, né, Manuel? Então, é um presente de grego, muitas vezes. E aí, quem é que vai concorrer, pessoal? Tem um monte de gente aqui que se inscreveu, que compartilhou a nossa página aí com 3 amigos, curtiram a nossa página, se inscreveram no YouTube, estão nos seguindo no Instagram. E agora eu vou fazer o sorteio aqui pelo computador. Vamos ver, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Rufem os tambores. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos ver. Quem ganhou foi o @engenheiro_mecânico_Adriano. Parabéns aí, Adriano. Você ganhou o curso aí da Academia do Ar 360. Vamos. É o primeiro sorteado. Agora eu preciso ver como é que eu faço para sortear o segundo. Sou ruim nessas coisas aqui, rapaz. Fala para o Veste que o telefone que eu tinha dele aparentemente não está funcionando. Tá? Então... Vamos lá. Mais um sorteio. Primeiro sorteio. Vamos lá. 3, 2, 1. O novo número é o arroba Luiz Lidiane 1000. Luiz Lidiane 1000. Também ganhou um curso aqui da Academia do Ar 360. Legal. Vamos para o terceiro e último sorteio. Sorteando. 5, 4, 3, 2, 1. Terceiro número sorteado é o @LimaRenan13. Também ganhou um curso aí da Academia do Ar 360. Então, eu pediria, só para reforçar aquelas coisas que todo mundo fala, né, mas é importante, você que ainda não se inscreveu no YouTube, dá uma força para a gente, se inscreva. Se você gostou desta live e de outras, por favor, deixe também o seu like para a gente, é importante, nós estamos começando esse trabalho, né, de difusão do conhecimento, para nós é muito valioso o seu comentário também. Eu vou deixar a apresentação do Manuel aí à disposição dos amigos. Eu vou deixar no nosso próprio canal do YouTube. Quem quiser conversar comigo também pode me mandar por e-mail. É o arnaldo.parra@hotmail.com. Vai ser uma satisfação poder ajudar os amigos, né, os parceiros. E eu queria saber, Manuel, se você tem alguma palavra, algumas considerações finais, se você quiser reforçar alguma parte aí da EcoQuest, fique à vontade. O que eu tenho para falar, pá, é que acho que é o momento para o setor da qualidade interna do ar é muito bom. Para os profissionais do setor do ar-condicionado, eu vislumbro um futuro interessante, porque a gente vai começar a falar com clientes que vão entender por que tem que botar 3 difusores, por que tem que fazer renovação de ar, por que tem que ter filtragem, né? Não vai comparar coisas que são incomparáveis, né? Então, eu acho que o momento é muito propício. A gente tem trabalhado bastante nesses projetos que são preocupados com a segurança e aumento da biossegurança dos escritórios, né? A gente vê bastante disso. Acho que os bons profissionais, a gente sabe que é difícil, a economia não está boa, os
bons profissionais têm que continuar o seu foco, tentando se manter preparados, educados, ler muito, que tem muita coisa que aconteceu nessa pandemia, foi dividida, tentando se atualizar, participando dos cursos do Arnaldo aí, né, que é boa. Um amigo de longa data, e no que precisar, ou seja, no que esse pessoal que está assistindo a gente, no que precisar e quiser ter informação, quiser ter solução do que tange a parte microbiológica, a parte de tratamento de gases voláteis, tanto dentro dos ambientes, quanto da parte de exaustão, quanto a parte microbiológica na indústria, a EcoQuest tem capacidade de ser uma fonte de apoio. A gente tem conhecimento, tem uma equipe técnica bastante legal. A gente gosta de trabalhar projeto, a gente gosta de ter desafio, né? Também a gente consegue fazer projetos mais simples, né? Fazendo todos os tipos. A gente tem a capacidade não somente de fornecer como venda, como fornecer como contrato de locação, tem uma capacidade de fazer projeto, instalação, a gente tem a capacidade de atender o que o cliente precisa. A grande vantagem que eu vejo na EcoQuest, dos meus alguns poucos anos na indústria, nas grandes multinacionais, é que a gente tem uma capacidade de agilidade muito grande, as decisões são tomadas muito rápidas, né? E os nossos principais parceiros internacionais estão muito próximos da gente, né? A gente faz parte do board de análise, de sugestão do que está sendo feito de novo, né? A gente discute muito com esse pessoal a todo tempo. A gente é considerado pelos nossos principais fornecedores um bom parceiro. E não podia ser diferente com 15 anos que a EcoQuest está trabalhando com ele. Ou seja, a EcoQuest não chegou agora, a EcoQuest chegou faz muito tempo. Isso não desmerece ninguém que está no mercado, ninguém que chegou, mas mostra que a gente está preocupado com isso. E tem muita gente boa que chegou no mercado, muito produto bacana que está aí no mercado, concorrência salutar. Eu, quando comecei no setor, tinha do ar-condicionado como fabricante, tinha 4 fabricantes, quando eu saí tinha 16, e talvez tenham mais hoje e vão ter mais no futuro. A concorrência é muito bacana, é muito salutar. A gente tem a nossa capacidade, espera poder atender bem os clientes. Excelente, excelente. Então, mais uma vez, eu agradeço a EcoQuest, agradeço especialmente o Manuel, que abrilhantou nosso início de noite dessa quinta-feira, né? Queria mandar o meu especial abraço para o Henrique Cury, que também nos incentiva nesse caminho, né? E desejar a todos os nossos seguidores, todos os nossos amigos que se inscreveram nas nossas mídias sociais, no canal do YouTube, realmente muito obrigado pela sua presença. Espero que vocês tenham gostado. Vamos ter mais outras lives bastante interessantes para a semana que vem, toda terça e quinta, a gente quer manter uma regularidade. Queria mandar o meu abraço também especial para o César, da PSMI Ensinava, que é quem está viabilizando toda a nossa equipe de suporte, a Moni, o Alan, todo esse pessoal, o Libório, que é o meu sócio, o Frois, que acabou de sair da Covid. Conhece o Frois, ô Manuel? Não, o Frois, eu vou dizer que não conheço, de repente eu conheço, mas eu não, pelo nome eu não lembro. Acabou, é o nosso sócio também na academia, o cara acabou de sair da Covid, rapaz, ainda está se recuperando. Quer dizer, essa doença existe e ela é perigosíssima. Perigosíssima. Ela está muito perto da gente. Eu nunca muito vi perto. Próxima de mim contaminada. Tá certo. Então, pessoal, muito obrigado. Boa noite a todos. Fiquem com Deus e até a nossa próxima oportunidade. Valeu, gente. Abraço, Parrinha. Abraço. Tchau, Vescher. Tchau, Ronaldão.